Bom, antes de vir para cá, eu falei: Deus, eu sei que o Senhor tem algo com essa conferência. A segunda edição, ela é uma conferência improvável, ela nem era para existir. Deus tem algo com essas coisas que não eram para existir, né? Deus parece que ama confundir aquilo que a gente chama de sábio. E Deus falou: eu tenho algo para fazer. Estava lá mesmo? Estava lá? Ó, já achamos, pronto. Meio caminho resolvido. Só que quando eu cheguei aqui... Tá certo, gente? Mais para trás? Sim? Pronto. Obrigado, Fabrício. Mais para trás, gente? Não, tá bom? Gente, quando eu cheguei aqui, Deus me deu uma palavra. Eu quero começar essa ministração com essa palavra. E o Eliezer veio e falou exatamente aquilo que o Senhor estava me mostrando. Quando eu olhei para essa conferência, eu falei: Deus, comecei a me questionar como que eu aceitei fazer uma segunda conferência durante essa semana. Eu falei: como que o Senhor me enganou de um jeito que eu aceitei fazer uma segunda conferência? E eu falei, comentei até, não sei com quem, eu falei: meu Deus, uma segunda conferência, a gente já nem se recuperou da primeira, a gente já vai, sabe quando você está no mar e vem uma onda, não sei se você já foi, você distraindo, conversando com alguém, uma onda veio e te derrubou, já aconteceu com você? Aí você, depois de ser derrubada, começou a tentar juntar a sua dignidade, colocar no lugar, não é assim? Aí, gente, uma vez aconteceu comigo. Eu fui jogada numa trouxa, como diz, né? Fui jogada, quando eu estava tentando recuperar minha dignidade, veio outra. Tomei um caldo, né? Como diz o povo. E essa conferência foi mais ou menos isso. Porque Deus, Ele conseguiu e Ele consegue, de uma forma tão incrível, em pegar as nossas expectativas e colocar elas, e colocar aquilo que Ele faz acima daquilo que nós esperamos. Não da maneira que nós queríamos, mas na maneira que Ele quer, que Ele deseja. E aí eu falei: Deus, nem recuperado estou da primeira, já estou me jogando para a segunda. E toda a palavra de todo profeta, homem e mulher de Deus, que tem o seu cantinho com Deus, falava assim para mim: se prepare que vai ser mais profundo. Eu dizia: meu Deus, como que pode ser mais profundo? Como que pode, de uma maneira tão forte, o Senhor vir? Porque já foi tão forte, Ele vai vir com mais profundidade. E quando eu cheguei aqui, uma palavra para essa conferência, para você que está aqui, você que está assistindo, que na verdade, gente, é uma conferência só, todas as duas. Quem estava aqui presencialmente, semana passada, está agarrada aqui no online. Elas estão desesperadas aqui no online, falando: que saudade estar nesse lugar. Nós fizemos um revezamento, agora você que estava no online, está aqui no presencial agora. E ainda tem as fominhas que deram um jeito de vir nas duas. Olha só, é assim, gente, que dá um jeito de vir nas duas. E é uma coisa só, é uma continuação. Sabe o que veio ao meu coração? Que aquela palavra de 1 Coríntios 3, que Paulo diz assim: olha, o Senhor lançou o fundamento, agora tem a sabedoria para construir. Isso é muito forte. Ele diz assim: olha, o fundamento já está lançado, o fundamento é Jesus. O fundamento que nós precisamos está aqui. Agora tenha sabedoria na escolha do material que você vai construir. Tenha sabedoria. O que você vai usar para construir em algo, nessa rampa que o Senhor já colocou debaixo dos seus pés? Ele elevou o nível, Ele colocou um novo fundamento. Mas o que você vai fazer em cima desse novo fundamento que Ele te deu? A Ana teve uma visão, nós estávamos conversando nos bastidores, ela disse assim: Vivi, eu olhava para aquele lado de lá. Quem está desse lado aí? Ó, você mesmo. Eu olhava para aquele lado de lá e uma rampa se levantava, mas eu não tive a visão do todo. E eu achei incrível que nós começamos a viver o que a igreja muitas vezes perdeu, gente. Porque um tem a visão, mas não tem a revelação. Precisa do outro, porque o outro vai e revela. Nós não temos o todo. Eu preciso de você.
Igual aquela música, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. E eu falei, quando ela viu a rampa, ela não entendeu. Quando eu estava aqui sentada, Deus falou assim: filha, eu estou colocando uma rampa para quem não alcançava. Muitas de nós, como a Ju falou do testemunho delas, muitas de nós não temos pé para alcançar aquilo que Deus tem para nós. Você olha para algumas promessas de Deus na sua vida e você diz assim: eu não vou dar conta. Quantas vezes, eu lembro que em momentos de oração, o Senhor me mostrava o que está acontecendo hoje, mas eu dizia assim: eu não tenho pé para alcançar. Me faltou tanta base. Às vezes falo até algumas palavras erradas. Me faltou algumas coisas. Uma vez um homem de Deus foi orar por mim numa conferência, há muitos anos atrás. E ele falou tantas coisas que foram me assustando. E eu pensei de verdade, gente. Eu pensei assim: que homem emocionado. Que visão legal, mas praticamente impossível de acontecer. Como alguém, como eu, ia viver aquilo que estava sendo profetizado. E sabe de uma coisa? Deus colocou uma rampa debaixo dos nossos pés. Só que quando Deus estabelece um fundamento e Ele te leva para um lugar, Ele vai te dar uma responsabilidade. Agora, existe uma parte da construção que é sua e não minha. E essa conferência fala sobre isso, sobre estabelecimento. O que Deus começou na primeira edição da conferência, Ele vai concluir nessa. Nós estamos vivendo a primavera, é uma estação de estabelecimento. Aquela árvore que estava seca, quase morrendo, vai mostrar para você que existe vida dentro dela. Eu amo ganhar de presente e sempre ganho orquídeas. Eu tenho muitas. Estou louca para levar para minha casa, para uma casa e fazer um lugar só delas. E tem uma orquídea que ela praticamente estava morta lá na minha casa. Praticamente morta. E eu tenho uma pessoa que é muito preciosa para mim, que me ajuda lá em casa, a Vera. E a Vera falou assim: não vamos desistir dessa planta. Escute o que eu vou falar para você. Deus levanta pessoas improváveis para não desistir de você. Então ela disse assim: eu vou molhar essas raízes da quantia correta e vou cuidar dela. Quando chegou há 2 semanas atrás, ela começou a gritar para mim lá na minha varanda: Dona Viviane, corre aqui, corre aqui. Quando eu cheguei lá, tinha aberto a primeira orquídea. Escute, aquele galho, que foi o galho que eu ganhei, né? Veio um galho com as orquídeas. Aquele galho não frutificou. No meio daquele galho saiu um galho novo, e aquele galho novo frutificou. Aquilo me impactou. Eu falei: Deus, por que não frutificou no galho que já tinha sido, né, já tinha dado fruto? E Deus falou assim: no meio de um galho velho eu trago um renovo, e é no renovo que vai frutificar. Existem alguns galhos na sua vida que o Senhor está falando assim para você: está seco, né? Você olha para ele e você diz: que seco. Só que não é esse galho que vai frutificar. No meio desse galho vai sair um rebento novo, vai sair algo novo, e esse algo novo que vai frutificar. E nós estamos na primavera. Lembra quando o anjo chega para Sara em Gênesis e diz assim: Sara, chegou a hora, na primavera. Quando? Na primavera você vai dar à luz. E eu queria que você abrisse em Lucas. E eu já vou avisando que o esboço que eu imprimi, 14 folhas, que está aqui no meu iPad, porque eu imprimi porque eu fiquei com medo de alguma forma não esquecer, ou ele vai ficar guardado para uma próxima oportunidade. Porque Deus mudou a palavra enquanto eu estava sentada, e eu vou obedecer aquilo que o Espírito Santo está guiando. Quem é que está comigo? Depois você me dá o seu esboço, porque eu vou precisar dele.
Você faz anotações e depois você manda para mim lá pelo direct do Instagram? Amém? Pelo WhatsApp, quem é bem didática. Tem mulher que é muito didática, eu amo. Às vezes eu não tenho esboço, eu pego das meninas que me mandam, que fazem esboço da palavra. Queria que você abrisse Lucas, capítulo 1. Lá no capítulo 5, diz assim, Lucas 1, capítulo 5, eu estou lendo na NVT. E eu já estou descobrindo que a Bíblia TPT, que é a versão The Passion Translation, olha que inglês, ela está saindo em português para nós. Amém? É uma versão maravilhosa. Mas eu estou lendo na NVT, que diz assim: quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel, eles eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era... E ambos já estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala, e foi o escolhido por sorteio, como era de costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Gente, Jesus ainda não havia vindo. O sacerdócio ainda era de um homem. Hoje o sacerdócio é nosso. Hoje nós somos sacerdotes diante dele. O véu foi rasgado. Nós temos livre acesso à presença de Deus. Mas antes, Zacarias precisava entrar. E olha o detalhe: eles tinham uma corda amarrada no corpo, na perna, porque se aquele sacerdote estivesse em pecado e entrasse naquele lugar, ele morria fulminado na hora. E a cordinha era para puxar caso, porque ninguém tinha coragem de ir lá buscar o corpo, vai que morre também junto. Então era uma cordinha que puxava. E a história conta que muitos sacerdotes morreram nesse lugar. Uau. Enquanto o incenso era queimado, lá no 10, uma grande multidão orava do lado de fora, porque ninguém era bobo de entrar lá dentro. Então o anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar do incenso. E ao vê-lo, Zacarias ficou abalado e assustado. Fala para mim, se um anjo aparece aí do teu lado, quem é que sai correndo? O anjo, porque assim, pô, todo mundo vê anjo, né, gente? Vê anjo, nunca vi assim. Acho que eu nunca vi. Zacarias, ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias. A sua oração foi ouvida. E a Isabel, a sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará de João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do... Uau. Nunca tomará vinho e nem outra bebida forte. Ele será cheio do Espírito Santo, antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Será um homem com espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para os seus filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Mas Zacarias disse ao anjo, talvez como eu e você falaria: como eu posso ter certeza de que isso acontecerá? Eu já sou velho e a minha mulher também é de idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi Ele quem me enviou para lhe trazer essas boas novas. Agora, porém, você vai ficar mudo até os dias em que essas coisas acontecerem, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo.
Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e se perguntava por que ele demorava muito. E o pessoal já começou a desconfiar: vamos puxar a corda porque eu acho que esse caiu. Quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles e perceberam, através de gestos e seu silêncio, que ele havia tido uma visão no santuário. Ao fim dos seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou. E não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela. Tirou de mim a minha humilhação pública de não ter filhos. Uau. Eu quero pontuar algumas coisas que nos mostram que todas nós vamos entrar numa estação de estabelecimento. E eu quero declarar sobre o Brasil, sobre a igreja do Brasil. Eu quero declarar agora, eu quero ser profeta de Deus. Brasil, igreja brasileira, você está entrando num tempo de estabelecimento de Deus. Num tempo onde aquilo que foi proferido, profetizado, está prestes a romper e acontecer. Inclusive, Brasil, Deus vai fazer questão de tirar a sua humilhação pública e dizer assim: num ventre estéril, homem não gera, mas eu posso gerar. Num ventre estéril, homem não governa, mas eu posso governar. E eu queria dizer para você primeiro, que no cotidiano de um culto, no cotidiano da igreja, talvez você está sendo tentado nos últimos dias a desistir da igreja. Aqui fala algo tão comum, tão visível para nós, uma escala. Zacarias está fazendo parte de uma escala. Nós temos aqui acho que 9 grupos de louvor. Todos eles entram numa escala para ministrar os domingos. Escala fala de organização do homem. Escala fala daquilo que nós podemos controlar, daquilo que nós queremos organizar e fazer. Mas sabe, eu vou te dar uma palavra. Quem aqui é hiper mega organizada? Ama escalas, ama relatórios? Quem aqui? Pode levantar a mão sem medo. Quem não é assim, levanta a mão. Tamo junto. Como diz a Kellen para mim hoje, você gosta de, como é que é? Situações perigosas? Foi tu que falou, tu gosta? Viver perigosamente. Porque elas perguntaram, qual é a palavra? Eu estou vendo ainda, o que Deus... Uma das coisas que o Senhor vai fazer na sua vida, dentro da igreja, é bagunçar a nossa organização. E visitar, escute, visitar aquilo que a gente chama de, de novo. Alguns domingos de igrejas aqui, inclusive igrejas tradicionais, vão ser visitados pela presença do Senhor. Vai começar a acontecer um barulho no Brasil e nas igrejas. No meio das escalas, quando você pensa assim, é só mais uma escala, um cordão amarrado no meu pé. Um anjo aparece. A presença de Deus vem. E não é nada como antes, é tudo diferente. E de repente algo que nunca tinha acontecido começa a acontecer. Um anjo aparece. Algo novo no cenário. Deus está trazendo novidade no teu cenário. Só que a primeira palavra que esse anjo diz é algo que os céus estão falando para você agora. Eu vou mudar tudo, mas não tenha medo. E ele está fazendo uma pergunta. Quem está disposto a abrir mão do medo? Está disposta de verdade? Pensa bem. E se ele disser para as que são mais tímidas aqui, vou te dar uma palavra para você ministrar. E se ele disser para aquelas, eu, vou manter a sua boca calada para você ficar sentada? Ele vem, ele organiza, ele traz, ele faz, e de repente ele chega. E quando ele chega, homem nenhum consegue deter aquilo que ele quer fazer. E o anjo já começa dando palavras. Olha que legal. A segunda coisa que ele fala, ele diz assim, a sua oração foi ouvida. Deus está levantando um movimento de oração no Brasil.
Tem sentinelas, homens e mulheres, que não deixam a chama se apagar da oração. Eles não estão, escute, eles não estão sendo movidos por livros que falam sobre oração. Eles não estão sendo movidos por conferências que falam de oração. Eles também não estão movidos por nada que fale de oração. Eles estão sendo movidos pelo próprio Espírito a levantar um altar de oração e adoração na presença de Deus. Eles são incansáveis. Movimentos do Brasil, nos últimos 7 anos e nas nações, começaram a se levantar movimentos de oração e adoração. Porque um João Batista precisa ser gerado e precisa vir à luz. Ele disse, o que ele falou aqui? O Senhor, vamos lá, a sua oração foi, com certeza, Zacarias no meio daquela escala, muitas vezes monótona, mais um culto sem a tua presença não, mais uma entrada sem a tua presença não. Como eu queria ver o Salvador, como eu queria ver a promessa se cumprindo. E ele diz assim, olha, a tua oração foi ouvida. Eu pergunto para você, se o Senhor mandasse um anjo agora do seu lado e dissesse assim, ei, a sua oração foi ouvida, quais seriam as suas orações ouvidas? Seriam coisas para você mesma? Para sua casa, para sua família? Ou você já está começando a gerar aquilo que está no coração de Deus? Ou você já está começando a alinhar o seu coração com os pedidos do coração de Deus? E você alinhando, você vai começar a ver respostas não só para sua família e para sua casa, mas de repente você e a sua casa é uma resposta para as outras famílias. A sua oração foi ouvida. Volte a orar. Os nossos maiores problemas como igreja e corpo de Cristo é a oração. Você vai lá na lojinha e compra 5 maneiras de orar eficazmente. Eu já tenho vários livros assim, eu falo isso porque eu já tentei desse jeito. A oração é igual exercício físico. Paulo fala sobre isso, que são os nossos exercícios espirituais. Deixa eu contar uma coisa engraçada para vocês. Eu estou há uns 2 anos sem fazer atividade física. 2 anos. E aí começou a vir aquele desejo, aquela vontade. E eu comecei a acompanhar na internet uma mulher de 86 anos, que ela é malhada. A mulher sobe escada, desce, ela tem 86, mas era como se ela tivesse 30 anos. Cheia de músculos. E ela pratica exercício físico desde os 50. Então faz 30 anos que ela todos os dias, estou tocando no assunto difícil, eu sei. Aí, eu comecei a ficar assim, inspirada. Eu falei, meu Deus, eu não quero estar com 70 anos entrevada. Quantas mulheres que você conhece com 60, 70 anos já não sobe mais escada? Dói, tudo dói. Eu falei, Deus, eu quero, por bem menos, você já conhece, com bem menos. Aí eu comecei assim, Deus, eu não quero isso para minha vida. Eu acho que eu vou pagar o preço agora, eu vou dar um jeito, vou arrumar um tempo e vou para a academia. Aí eu comecei a pensar, mas academia normal eu não vou conseguir, é muito maçante, eu vou para um CrossFit. Fui com a cara e com a coragem num grupo de pessoas que já estavam na minha frente. Aí chegou lá, foi muito incrível. Entrei dentro do box lá do negócio, é isso aí, vamos lá. Aí ela fez assim, bota a mão aqui. Aí eu botei. Agora bota o teu pé junto com a tua mão, gente. Eu falei, não consigo. Vamos segurar essa barra aqui. Eu passei tanta vergonha aquele dia, que eu terminei aquela aula no chão, com as pernas para cima, porque eu ia desmaiar e estava enjoada. E as mulheres lá completando, tinha 4 comigo na turma. Aquele dia eu aprendi, aprenda a respeitar a tua estrutura e os teus níveis. Às vezes você vem numa conferência como essa e você já quer, não, amanhã esse joelho vai ver. Vai ver o quê? Você não ora faz tempo. Você não tem vida com Deus faz tempo. Tu vai levar uma tunda que vai desanimar. Não, exercício físico não é para mim.
Até liguei para uma amiga, falei, vamos comigo? Não, já fui aí, já me ralei, fiquei aí, quase morri, agora eu desisti. Eu falei, não, mas eu não vou desistir. Cheguei para a dona e falei assim, fulana, tem um prezinho? Tem um lugar que eu possa ser treinada para treinar? Olha isso. Eu preciso ser treinada para treinar. Eu preciso ganhar elasticidade de novo, eu não tenho. Aí ela assim, tem. Eu vou te deixar numa sala sozinha para te não passar mais vergonha. Eu falei, meu Deus. E essa pessoa vai ficar do teu lado. A minha professora, o nome dela é Tamires, é Tami. Se ela está me assistindo, um beijo. Uma pessoa com muita paciência comigo. E ela começa, e gente, eu tô lá. E eu tô no pré, aprendendo os movimentos para depois treinar. Sabe por que às vezes a gente não prospera nos propósitos, nos jejuns? Nunca fez jejum, fazer 30 dias sem comer. Chega no um dia, não consegue mais. Você não precisa impressionar ninguém. Você só precisa ter uma prática constante que vai fazer você mudar, o seu corpo mudar, a sua vida mudar, o seu espírito mudar. Algumas de nós estamos fracas espiritualmente. Nós não temos elasticidade para nada. Outro dia eu fui falar com uma pessoa sobre jejum. Ela falou, Deus me livre, não dou conta. Eu falei, como, minha filha? O Telmo ficou na conferência, para essas 2 conferências, o Telmo falou assim para mim, não, eu vou ficar 7 dias sem me alimentar. Eu quase que eu fui usada pelo diabo na vida dele. Eu falei, não faz isso, amor. Porque, gente, era uma dó, a gente comia e ele na água. Mas eu digo uma coisa para você, o Telmo começou fazendo 7? Não, ele começou fazendo 3. Na verdade ele começou fazendo 1, venceu 1, começou a fazer 3. Fez 3 por um longo período, depois começou com 7. E agora ele já está com um propósito um pouco maior. Você precisa aprender a treinar para treinar. Não, mas eu sou de fé, eu já começo aqui, pega. Vai ficar igual eu aquele dia, jogada num canto, enjoada, passando vergonha. O Senhor quer te dar elasticidade nas tuas orações, nas práticas espirituais, no jejum. Gente, sabe o que eu sonho? Eu sonho e eu quero isso. Eu quero chegar ao ponto de andar com várias mulheres assim, numa conferência como essa, e só ter águia dando rasante aqui. Tipo assim, olha, eu estava lá e Deus mostrou isso, porque o ouvido dela está treinado para, ela já sabe. Ah, é para pegar isso aqui, eu pego uma mão só, eu já estou treinada. Aprenda a treinar para treinar. Começa com 10 minutos. As alunas do Casa de Isabel, tem alunas do Casa de Isabel aqui? Elas sabem. Cada curso que eu via as pessoas desistiam desses cursos de mentoria porque era 1h30 de aula, 1h50 de aula. Quando que uma mulher pode parar na frente 1h50? Ela tem coisa para fazer. Deus me deu uma direção, filha, 10 minutos pela manhã, 10 minutos do dia dessa mulher, 15 minutos vai ser uma palavra cirúrgica, pontual, precisa e bora. Porque até o remédio que cura, ele precisa de uma dosagem, senão ele mata. Começa com 10 minutos. Começa com um pouquinho. Porque você percebeu que você sempre aponta para o mais? Sabe por que às vezes você não treina? Porque você está sempre olhando aquelas pessoas musculosas. Ai, nunca vou chegar. Começa. Começa, sabe o que eu vi um médico falar? Com uma caminhada de 30 minutos. Você não faz nada? Começa. Por que eu não comecei assim? Eu fui para o CrossFit. Para apanhar, passar vergonha, aprender. Que a gente precisa respeitar a nossa estrutura, mas começar. Eu quero declarar que não só o seu espírito, mas seu corpo físico, mulher, se cuide, se alimente bem. Nem que for meia hora por dia, caminhe, cuide de você. E ele disse, as suas orações foram respondidas. Espera aí, gente. Saiu aqui. Agora olha o que ele diz. Isabel, aí ele fala da esposa. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará de João. Logo ele toca na impossibilidade deles, no ventre estéril.
Escute, todas as vezes que Deus entrar na sua vida, Ele vai tocar naquela área mesmo que você queria esconder. Ele vai dizer, eu não queria falar sobre isso, mas é sobre isso que eu quero falar. Deus, mas essa parte da minha vida eu queria esconder e ocultar, mas é sobre isso que eu quero falar e é nesse lugar que eu quero transformar. E já te digo, aquilo que tu chama de estéreo, eu já digo que já tem um menino que até nome tem. Ele está sempre adiantado no processo. Se você ainda precisa de treinamento, Deus já está lá na frente. E é por isso que eu acredito que lá no CrossFit, segunda-feira vai ter uma rampa para mim. Tem uma rampa. Ele disse, aquilo que você chama de estéreo, eu já tenho nome e já sei até o que é um menino. E ele fala, você terá grande satisfação e alegria. Só que olha que lindo, você vai ter satisfação e alegria. É do coração de Deus que você tenha satisfação e alegria. Mas o nosso problema é que a gente caminha com Deus e acha que essa tristeza, humilhação, renúncia, não é só isso. Tem satisfação e alegria. Eu vou contar algo que eu não queria contar, mas eu vou contar. Deus guarda a minha casa e a minha vida, meu Deus. Contar. Não, eu vou deixar para o dia que a Karine estiver aqui. A Karine me ajudou nesse processo. Não, vou esperar. Não, eu vou contar. Tá, ele disse, ô pastor, amanhã eu não vou estar aqui, conta. Eu queria algo que, sabe aquele sonho bobo da gente? Sonho material. Quem que tem sonhos materiais? Não é pecado, tá? E eu tinha um sonho de uma coisa, gente, pequeno. E aí um dia eu fui ministrar em São Paulo e alguém veio e me deu uma oferta na minha mão. Essa oferta é para você. Porque eu aprendi que até os recursos que chegam na nossa mão, a gente precisa ter sabedoria para administrar o que Deus coloca na nossa mão. Eu já falei sobre isso. O livro, eu não sei o que vai ser do recurso dele, eu ainda não botei a mão nele. Talvez seja a minha primícia, o meu primeiro livro, que Deus vai fazer com ele, não sei, mas não está na minha conta, não está separado para mim. Está na mão de Deus. Estou orando para dizer, Deus, para que é o recurso do livro? Eu tenho muito temor, porque muitos se perderam por causa disso. E veio aquele dinheiro na minha mão, e eu estava com uma pastora, eu compartilhei com ela, e eu tenho uma vontade de comprar tal coisa, mas é muito caro. Aí ela assim, mas tens dinheiro para isso? Não, eu acabei de receber uma oferta com o valor do que eu queria comprar. Compra. E eu falei, oh meu Deus. E fiquei naquele jogo, compro ou não compro? Comprei. Se tu vai lá comigo na loja, fui lá e comprei. Mas vim com meu coração pesado para casa. E fiquei muito triste, Deus, eu não vou conseguir nem usar. Por que eu comprei? Que besteira, fui envolvida no momento. E fazendo terapia com a Karine Rizardi, ela vai estar aqui. Um dia ela chegou no hotel. Eu estava ministrando numa conferência que ela também estava. E a gente sempre faz a terapia online, nunca presencial. E ela disse assim para mim, vamos fazer uma presencial hoje, 1 horinha? Aí eu falei, mas já é 11 horas da noite. Sim, bora. Deixa eu entrar no teu quarto de hotel. Eu falei, misericórdia. Ela falou, vem. Eu comecei, né? E em cima da bancada do hotel, estava esse utensílio que eu não tinha coragem de usar. E ela entrou dentro do quarto do hotel e falou assim, vamos fazer então uma presencial? Eu falei, vamos, como que tu tá? Já comecei a chorar. Sabe aquele tipo de gente que diz, tá tudo bem, e você já desaba? Tem pessoas que Deus deu a chave do nosso coração para elas. E ela me pegou chorando e disse assim, o que é isso aqui? Pegou o utensílio. Eu falei, pois então, isso aí, sabe o que é? Eu não devia ter comprado. Mas
olha como ia combinar com a tua roupa, porque eu ainda estava com a roupa que eu tinha ministrado. Por quê? Eu tenho coragem. Mas por quê? Porque foi muito caro. Tá, e o que que tem? As pessoas vão me julgar. Mas o que que tem? Não é? E ela começou: desfruta do que Deus tem te dado. Você não viveu numa estação difícil, de pegar roupa emprestada, de ficar feliz quando as suas amigas chegavam com sacola de roupa de doação e dizer: olha, isso aqui é a tua cara. Desfruta agora que Deus te deu algo, desfruta. Desfruta, por que tu tem dificuldade? E hoje eu estou aqui, desfrutando dele. E ela, eu não tinha usado ainda, e ela mandou mensagem para mim: tá com o cinto, né? Mas deixa eu contar para você como é que foi daí. Só que ela falou: desfruta, desfruta. E eu voltei para casa, tentava colocar aí, nada. Eu não conseguia. Quando chegou agora na ministração do DT lá no Pérola, ai gente, eu vou abrir. Por isso que a Karine está aqui nessa conferência, vocês vão entender. Quando chegou lá no Pérola, ela olhou para mim e disse assim: nossa, aquele teu cinto ia combinar tanto com essa roupa que tu tá, por que tu não usou? Eu falei: então, é que eu não consigo usar o cinto ainda. Ela: não acredito. Mas hoje nós vamos acabar com isso. Eu falei: é? Então vamos. Chegamos no hotel, estávamos no mesmo hotel. Ela assim: preciso de de 2 salas, uma escura, uma clara. Eu falei: hã? Quero te levar para o quarto, para uma sala de hotel e quero orar contigo. E ela assim, mandou mensagem para mim no celular: desce para essa sala aqui no hotel tal, na sala tal, e traz todos os cintos da tua bolsa, da tua mala. Eu peguei todos os cintos que eu tinha na mala. O primeiro cinto que eu coloquei, aí eu cheguei lá embaixo na sala, ela assim: agora começa a pôr os cintos. Qual cinto tu escolheria para colocar? Esse aqui eu estava repudiado, né? Eu peguei botei o cinto, aquele cinto, e ela disse assim: qual o nome desse cinto que tu dá para ele? Eu falei: o cinto da humildade. Ela falou: E eu botei o cinto da humildade. E esse cinto aí, qual o nome tu dá para ele? Eu falei: orgulho. E ela disse assim: então tá. Agora, ela falou assim: ó, tô falando como é que é uma sessão de terapia com vocês, estou contando. Ela disse: agora eu vou para um lugar escuro, tá bom? Eu falei: tá bom. Só que essa mulher aqui do lugar escuro, ela precisa que você chegue até mim. Você vai conseguir chegar até mim? Ela amarrou esse cinto no meu pé e eu não conseguia chegar até ela. E ela disse assim para mim: tira o que está prendendo o seu pé. E quando eu cheguei perto dela, ela falou: qual o nome desse cinto aqui da sua cintura? Eu falei: é o cinto da humildade. Ela disse: não, esse cinto é da falsa humildade. Porque você está vivendo uma estação que não é sua. Deus está falando para você: desfruta do que eu te dei. Aí eu peguei esse cinto, estava no chão, botei em mim. Ela perguntou: como é que é o nome desse cinto agora? Eu falei: é o cinto da verdade. Ela: é? Então vamos ler Efésios, porque ali está escrito que das armaduras o cinto é da verdade. Eu vou te dar um conselho: desfruta. Para de esconder aquilo que Deus tem te dado por medo de os outros roubar, de os outros falar, de os outros julgar. Seja livre, ande com o cinto da verdade, ande com a sua verdade. E aquilo que Ele disse: desfruta. Desfruta. Não faz dívida. Mas se veio na tua mão, desfruta. Ele disse para Zacarias: Zacarias, vai trazer muito o quê? Alegria. E olha só, você terá grande satisfação e alegria. Só que não é só isso. E muitos se alegrarão com aquilo que vai nascer da sua vida. Não é só você. Eu vou usar você, Zacarias, para que você traga alegria para as outras famílias, para as outras pessoas. Quando você é satisfeito no Senhor, quando você desfruta do que Deus tem te dado, quando você vive a estação que Deus estabeleceu para você, aonde você passa, você estabelece alegria, você estabelece graça. Uau!
Agora olha o que diz: pois ele, o menino, ele será grande aos olhos do... Aquilo que Deus te dá não precisa ser grande aos olhos das pessoas, só precisa ser grande aos olhos do Senhor. Ele disse: olha, Zacarias, o que eu estou prestes a gerar não vai ser grande aos olhos dos homens, porque afinal, gente, Zacarias andava no deserto, chamava o pessoal de víbora. Sabe aquela pessoa difícil? João Batista era uma pessoa, quando ele nasceu, ele comia gafanhoto, se vestia de pele de animal, andava no deserto, mas diz que a multidão ia até o deserto ouvir raça de víboras. Ele não era grande aos olhos mas eles eram grandes aos olhos do Senhor. Aquilo que Deus está fazendo para a sua vida não precisa ter muitos seguidores, não precisa ter muitos likes, não precisa de ser grande aos olhos das pessoas. Uau! Olha o Orquídea falando. Mas ser grande aos olhos do Senhor. Será que você está disposta a permitir que aquilo que Ele vai gerar em você seja realmente grande aos olhos dEle? O cuidar da sua casa, né, Angel? Nós estávamos falando hoje, já está com saudade. E ela disse assim: amiga, eu vou sair daqui do Brasil, vou sair daqui direto para minha cozinha. Vou voltar para aquele lugar que eu sou grande aos olhos do Senhor. Talvez eu não sou grande aos olhos das pessoas, mas aquilo que Deus está gerando é grande aos olhos do Senhor. E Ele diz mais: nunca tomará vinho nem outra bebida forte. Existem algumas coisas que Deus vai te pedir renúncia, sim. Dizer: eu sei que você pode, mas eu não quero que você faça. Quantas coisas que era comum para as pessoas fazerem ao meu redor, e eu queria fazer também, e Deus dizia: você não. Sabe quando a mãe da gente fala assim: tu não? Outro dia a Maiara estava aqui, estava observando a Maiara com a Laís, todo mundo estava correndo. A Maiara falou: Laís, tu não vai correr. Aí a Laís: mas por que, mãe, está todo mundo correndo? Eu me vi na Laís. Eu dizia: Deus, está todo mundo fazendo, está todo mundo indo. Às vezes até alguns ajuntamentos, sabe? Às vezes elas estão tudo felizes: vamos lá tomar um café, vai ser maravilhoso, tal. Deus fala: tu não vai. Deus: por que, Deus, que eu não vou? Porque eu não quero que você vá. O vinho representa, escute, olha que interessante, o vinho representa a alegria, mas o vinho tira a lucidez. Para você carregar o que Deus quer, você vai precisar de muita lucidez e discernimento, você não vai poder ficar bobinha. Por isso que alguns lugares nos embriagam. Por isso que quando Deus levanta uma pessoa, ela vai começar a entender que para Deus levantar ela vai ter que dizer não para outras coisas, para ela não se embriagar. Sucesso, fama, embriaga. Então Ele fala assim: filha, não toma disso, porque tu vai te embriagar, tu vai perder a lucidez, eu não vou conseguir acessar o seu coração e através de você liberar o que eu preciso liberar. Renúncia está dentro do pacote. O que te embriaga? O que te deixa tão felizinha que te embriaga? São as compras? É ministério? É relacionamentos? O que Deus está pedindo para você nesses dias? Falando assim: tudo bem, não é errado, não é pecado, mas eu não quero que você se envolva nisso. Eu não estou falando de pecados, eu estou falando de coisas lícitas, mas que Ele fala: você não, eu não quero você nisso. O que é? Responde para você e Deus. A renúncia faz parte do chamado. Só que a renúncia libera uma coisa que está no próximo versículo. Ele será cheio do quê? Do Espírito Santo. As suas renúncias, as suas obediências vão dar voz e vão dar porta para o Espírito Santo na sua vida. Se você vê uma pessoa cheia do Espírito Santo, vai logo olhar para ela que tem vinho que ela não toma. Tem lugares que ela não vai. Tem pessoas que ela não anda. Tem coisas que ela não come. Tem lugares que ela não se assenta. Porque ela precisa ser cheia do Espírito Santo. Ela está abrindo porta para o Espírito Santo. Às vezes as pessoas falam: eu não entendo, eu não vejo, eu não sinto, eu não escuto. Comigo eu nunca vi. Mas de repente você está dele beber vinho. Você está dele
desfrutando de coisas. Deus falou: eu não queria que você desfrutasse disso. Você sabe que isso não me agrada. Eu te separei para te encher do Espírito. Sabe o que eu vejo aqui nessa noite? Eu já liberei essa palavra, agora eu vou liberar geral. Eu vejo como que um avião enorme de carga, sabe aqueles aviões da FAB, aqueles aviões que trazem mantimentos, aqueles aviões que são de cargo mesmo. Eles não têm muitas janelinhas, eles são aviões mais fechados. Eu vi um avião taxiando enorme em cima de nós. Taxiando, dando voltas e voltas. Quem já andou de avião sabe que quando ele está taxiando, quando ele está esperando um pouso. Mas viajando bastante, a gente acaba observando. Eu já fiquei mais de meia hora. Eu só dizia: Senhor, dá bastante combustível para esse avião. E um dia, né, que nós voltando dos Estados Unidos, o trem de pouso não baixava, gente. E o avião dava volta. Eu Thelmo, meia hora, eu não vi o barulhinho do trem de pouso, alguma coisa deu errada. Aí o comandante fala: nós estamos esperando o corpo de bombeiros chegar no aeroporto, porque os flaps não estão abrindo, o trem de pouso acabou de abrir. Eu falei: Thelmo, é hoje, Pai, em nome de Jesus. Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu vi um avião taxiando e... Só que o aeroporto, a pista estava cheia de pequenos caminhõezinhos. E ele não consegue descer, porque os caminhõezinhos estão atrapalhando a descida do grande avião. Deus está falando para algumas de nós aqui: você vai ter que precisar limpar a pista. Tem várias coisas pequenas que você está envolvida, que eu não chamei você para se envolver. Tem várias coisas que estão atrapalhando a pista de decolagem daquilo que eu quero derramar sobre a sua vida. E eu estou taxiando, eu estou esperando para que essa pista esteja preparada e pronta para que eu possa derramar. Tem caminhãozinho de falta de perdão, de medo, de pensamentos do passado, coisas que o Senhor falou: filha, tira, deixa o meu avião pousar, porque tem mantimento, tem graça do céu vindo sobre a sua vida hoje. Tem mudança de nova estação sobre você. E para terminar, quem é cheio do Espírito Santo sempre vai apontar para aquilo que Deus ama. E Ele diz assim: olha, o teu filho fará muitos voltarem para o Senhor. Será um homem de espírito e o poder de Elias. Ele vai converter as famílias, o coração do povo. Ele vai trazer graça. Só que Zacarias foi infeliz no comentário dele. Em ambientes proféticos, cuidado com o que você fala. Pode ser uma sentença contra a sua própria vida. Cuidado com o seu comportamento quando você fala. Cuidado das risadinhas que você dá de algumas coisas que Deus está fazendo. Vocês lembram daquela palavra que um profeta falou para aquele homem, acho que era um rei, para que ele atirasse flechas contra o chão? Lembra? Vocês já leram isso nas escrituras? Ele atirava flechas, ele disse assim: atire flechas contra o chão. Sabe quando tu faz uma coisa sem acreditar? Tipo assim: será que ninguém está vendo atirando flecha contra o chão? Que vergonha. Ele atirou uma, duas, bem devagarzinho, três. A certa última, ele até deixou cair assim para fazer de conta. O profeta falou: olha, se você tivesse mais de 5 vezes, 7 vezes, o Senhor tinha te livrado de todos os teus inimigos. Por que você não creu? Deus está falando para você: eu estou preparando um caminho novo. Sonhos que haviam sido esquecidos, que você disse assim: não vou viver. Você vai. Zacarias diz assim: não, como que isso vai acontecer? Pois é o seguinte: você vai ficar mudo até acontecer. Hoje eu vou liberar uma palavra sobre você. Tem mulher que está muda hoje. Você não tem mais palavra. Você não fala mais nada. Deus tirou a sua voz. Mas você está vendo tudo. Você está vendo as coisas acontecendo, mas você não tem voz. Já aconteceu de Deus dar uma palavra para você, explicar algo para você, mas você não tem como, aquilo não dá para explicar em palavras. Já aconteceu contigo? E você tenta e você passa vergonha. Está tudo aqui dentro, sai pela boca, blá, 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 nada, mudo. É para você ficar muda. Porque o silêncio vai proteger a semente profética que Deus colocou em você. O silêncio vai proteger
de você muitas vezes soltar antes da hora, falar besteira, falar coisa que não deve ser falada, porque Isabel precisa gerar. Escuta, Isabel grávida se esconde por 5 meses. Cuidado quando Deus coloca algo no seu ventre, deixa a barriga aparecer, porque depois de 5 meses ninguém esconde uma gestação, gente. Eu quero falar algo para você nessa noite. A sua voz vai ser destravada aqui, porque João Batista vai nascer por esses dias. Palavras proféticas é tempo de estabelecimento, mas há um alerta. Estava conversando com a Kellen hoje sobre isso. Cuidado com o que você vai construir em cima desse edifício, dessa rampa que Deus colocou. É tempo de estabelecimento, cuida das suas palavras. É tempo de estabelecimento, cuida a respeito do que Deus está fazendo na sua vida. Eu tenho convicção. Você já tinha dito assim: eu não vivo mais o que Deus tem para mim, já passou o tempo. Eu quero falar para as mulheres de meia idade que estão aqui, só está começando. Você vai ver, Deus vai arrancar humilhações de mulheres que estão aqui nessa noite, humilhações de pessoas que estão aqui. Mas eu fui muito humilhada. Na verdade eu sou muito humilhada pela minha família, a parentela do meu esposo, pelas pessoas da minha própria família. Deus ama arrancar a coroa da vergonha e da dupla honra. Deus ama tirar essa história de humilhação e fazer algo novo. Naquele galho seco, fazer algo novo que frutifica. Eu queria que você ficasse de pé para a gente terminar. Eu não sei como que você está, mas Deus está falando assim para você: eu vou começar a estabelecer palavras sobre a sua vida que eu profetizei há muito tempo. Está chegando a hora, a estação mudou. As árvores que estavam secas vão começar a florir outra vez, e os frutos, e a flor, ela fala do fruto, ela é uma promessa do fruto. E Deus está falando assim para você: ei, eu vou estabelecer palavras sobre a sua vida. Eu estou prestes a estabelecer, mas você precisa ter cuidado de onde você está. Você está muda? Você sente que o silêncio te representa nesses dias? Espere a hora certa de Deus abrir a sua boca, porque você vai dar nome para aquilo que vai nascer. Isabel não sabia que ia ser João. Veio dos lábios do Pai. Isabel disse, né? O nome dele vai ser João. Mas quem decretou foi quem? Pai. Tem graça sobre a sua vida nessa noite. Estabelecimento dos céus. O nome dessa conferência, a segunda edição, é estabelecimento. Nós vamos ver Deus tocar em áreas, em lugares que você diz assim: meu Deus, será que eu tenho estrutura? Tenho. O Espírito Santo vai começar a mover sobre a sua vida. E eu quero que você levante as suas mãos agora, se você deseja isso. Talvez você tenha sido um Zacarias, que tem duvidado do que Deus tem feito. E por isso, Deus tem muitas vezes calado a sua voz, não permitido que você fale, pedido para você ficar mais calada, mais quieta. Talvez o Senhor te pediu renúncias e você não conseguiu. Você sabia que era para ter feito aquele jejum, mas você não conseguiu. Sua carne foi mais forte. Quem sabe você precisa entrar hoje para uma escola de treinamento do céu, para você começar a treinar de verdade. O Espírito Santo está vindo sobre você agora, Pai. Alcança as tuas filhas agora, Espírito Santo, com o poder do alto. Isso, Espírito Santo, começa a revelar. Toda voz, todo silêncio começa a ser trocado, Senhor, pelo regozijo das promessas cumpridas da Tua palavra, em nome de Jesus. Isso, todos os anos de silêncio que ela viveu esses dias, tempos de silêncio, começa a ser trocado agora por uma voz de júbilo, de regozijo daquilo que o Senhor está fazendo, do que o Senhor está estabelecendo. Em nome de Jesus, Espírito Santo, você pode falar com Ele isso. Deus, eu quero obedecer, eu quero desfrutar.